Olá, amigos do Meliponário Doce Paraíso. Nesse conteúdo de hoje, eu quero tratar sobre um importante produto advindo das nossas queridas abelhas nativas sem ferrão. Trata-se, talvez, do seu mais importante e conhecido meliproduto, que são os seus méis. Mas antes de começarmos essa conversa, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e dar o seu like. No finalzinho, se puder, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, vamos debater esse assunto que eu acho que é muito importante. Penso que nós fomos agraciados com um presente da natureza, um delicioso presente da natureza, que são os méis, ou como alguns gostam de chamar, os meles, né? Ambos os termos estão corretos, os méis das abelhas nativas sem ferrão. Antes, cabe esclarecer que nós no Meliponário Doce Paraíso não temos como foco principal a produção de mel. Então o nosso foco hoje no Meliponário Doce Paraíso é o desenvolvimento de projetos na área ambiental, projetos para parques, escolas, instituições envolvendo as abelhas nativas para a conservação das espécies, repovoamento da natureza e, em especial, para trabalhos de educação ambiental, tanto no âmbito formal, como escolas, como no âmbito informal, para a população em geral. Também existe uma linha de meliprodutos que foram desenvolvidos, né? Meliprodutos porque são produtos com material que vem das abelhas a partir do mel, pólen e própolis, como cremes, pomadas, o extrato de própolis. No entanto, há uma procura bastante grande também aqui no nosso espaço pela aquisição dos méis das abelhas nativas. Então nós formamos, temos formado uma rede de colaboradores, uma rede de parceiros que dispõem dos méis das abelhas nativas, parceiros que têm por hábito as boas práticas na colheita, e aí nós compramos desses parceiros em volume e dispomos em frascos, fazemos um envase e vendemos ele de maneira in natura, refrigerado, sem pasteurização, em frascos. Nós sempre gostamos de ter uma diversidade de méis das diferentes espécies, para que as pessoas que visitem o Meliponário possam degustar, Nós criamos aqui 16 distintas espécies, então sempre gostamos de ter os méis dessas espécies que nós criamos, para as pessoas virem aqui e terem a experiência sensorial da prova desses méis, perceber a complexidade que é o sabor do mel e a grande variação que tem em função da abelha. No entanto, eu sempre comento que são pelo menos 3 variáveis que interferem no sabor dos méis das abelhas nativas. A primeira delas é a variação de uma espécie para outra, Então, cada espécie tem um processo de enzimação, leveduras disponíveis que vão fazer com que os méis tenham sabores diferentes. Uma segunda variável que a maior parte das pessoas logo se apercebe é em relação à florada disponível naquele ambiente. Então, em função do que está disponível de árvores e flores, isso vai afetar diretamente no sabor do mel. E uma terceira variável que eu julgo importante é o tempo de permanência desse mel nos potes dentro das caixas. Os potinhos dentro das caixas, eles são feitos de cera, um cerume, e a abelha vai revestindo ele com própolis, que são resinas de árvores, e essas resinas vêm das árvores daquele ambiente, do seu entorno. Então, essas resinas ao longo do tempo vão também influenciando no sabor dos méis. Então, eu estou selecionando pelo menos 3 variáveis: a espécie, a florada e as resinas, o tempo que ele fica dentro da caixa. Há alguns dias atrás, poucos dias aliás,
Nosso estoque de mel aqui estava muito baixo e eu procurei um dos nossos parceiros e fornecedores, né? O senhor Luiz Valger, do Meliponário Florada. O senhor Luiz, ele trabalha bastante com agroecologia e coloca colônias e alguns parceiros que ele tem também em sítios, né, que não usem agrodefensivos, né, para não prejudicar as abelhas dele. E em troca então da polinização que as abelhas fazem naquele ambiente, ele se utiliza, colhe o mel e nos vende o excedente do que ele colhe, do que ele precisa. Bom, então eu procurei por ele e para verificar o que ele tinha disponível no momento. Ele também é aqui da nossa região de Curitiba, do entorno de Curitiba, e esse ano, em função das condições climáticas, né, do El Niño, nós estamos tendo um início de primavera bastante chuvoso. Para quem trabalha com mel, está sendo afetado substancialmente, porque não consegue fazer a colheita do mel. Além do mais, as abelhas também estão coletando menos recursos na natureza, porque a chuva atrapalha, né, no trabalho das abelhas e etc. E ele mencionou que não tinha uma variedade de méis no momento. No entanto, ao ir na propriedade dele, na residência dele, ele mostrou-me os méis que ele tinha disponível naquele momento e era da mesma espécie de abelha, da mandaçaia. A abelha mandaçaia, Melipona quadrifaciata, é uma abelha bastante criada por meliponicultores, né? Tem um grande potencial na meliponicultura. E a mandaçaia da nossa região é a MQQ. E ele me mostrando esse estoque que ele tinha disponível naquele momento, o que eu me apercebi? Da grande diversidade de méis da mesma espécie. Então haviam pelo menos 4 baldes de méis e logo a primeira característica do mel, que é a aparência dele, a coloração, já era bastante diferente. Um deles, até a gente consegue enxergar aí na foto, o mais da esquerda, tinha uma coloração mais alaranjada. O segundo tinha uma coloração de um amarelo muito vivo, um amarelo ovo. O terceiro baldinho tinha uma coloração mais avermelhada e o quarto uma coloração mais marrom. Gentilmente, o senhor Luiz estava com um conjunto de colherinhas, né, para nós fazermos a degustação dos méis e eu fazer a seleção dos méis que eu julgasse mais conveniente de trazer. Cada prova de cada um dos baldinhos tinha um sabor muito diferente do outro. Se nós começarmos pelo primeiro, ele tinha um retrogosto um pouquinho mais amargo. Aliás, esse inclusive eu acabei não trazendo. Não que não tenha uma importância, né, uma complexidade nesse sabor. É que às vezes, como nós pegamos para fazer o invase e revenda, às vezes as pessoas não estão muito acostumadas a essa complexidade de sabor, eles são rejeitados. Então esse a gente julgou interessante não trazermos, mas os outros 3 baldes eu acabei não resistindo e adquirindo eles pela diversidade de sabores. Méis da mesma espécie que compõem uma explosão de sabores. Então o segundo, o mais amarelo, então ele tinha um sabor que me remetia, um sabor delicado, me remetia a um cítrico delicado. O terceiro baldinho, na minha interpretação, tinha um sabor muito, mas muito complexo, difícil de distinguir, com baixo doçor. E o quarto baldinho, mais amarronzado, de sabor mais escuro, é um mel saborosíssimo, com uma cor, com um sabor amadeirado. Achei fantástico e maravilhoso e isso me remeteu a produzir esse conteúdo. Saindo de lá, eu fiquei por bastante tempo pensando nisso. A diversidade de méis que nós temos, não considerando as diversas espécies que nós temos no país, né? Pelo menos 300 espécies, nem todas talvez com potencial de produção de mel, mas muitas sim.
No entanto, a grande variação de mel que nós temos produzidos por uma mesma espécie. Uma vez que fica um registro da paisagem que aquelas colônias estão fazendo a coleta dos seus materiais. Isso tudo fica registrado no sabor dos méis. É como se houvesse uma assinatura geográfica de cada safra de mel. Isso é incrível. Uma fantástica sensação sensorial do sabor que é proporcionado por cada lote de colheita de mel. Então, na verdade, quando nós estamos falando dos méis das abelhas nativas, a gente sempre está pensando em microlotes relacionados à colheita naquele período daquele conjunto de colônias. Veja só que grande riqueza que nós temos dos méis das nossas abelhas nativas sem ferrão no Brasil. Infelizmente, ainda pouco descoberto, pela grande parte da sociedade. Isso me desperta, e por isso que eu quis preparar esse conteúdo, para chamar a atenção de todos do grande potencial que nós temos de produção de méis das abelhas nativas sem ferrão no Brasil. Foi um grande presente que a natureza deu para a sociedade brasileira. Utilizar-se de um recurso com grande potencial econômico, trabalhando de maneira sustentável, mantendo a floresta, a vegetação em pé. Mesmo aquelas pessoas que dizem que não gostam de mel, não tem como não gostar, não encontrar um mel das abelhas nativas que esteja em acordo e que agrade o seu paladar. Por isso, eu acredito que a meliponicultura tem ainda muito a crescer, principalmente em relação à produção dos méis das abelhas nativas. Porque existe uma grande variedade dentre as espécies, existe uma grande variedade dentro de cada espécie, onde a colheita de um lote de mel traz o registro do ambiente que ela está inserido. Então existe uma ciclicidade no florescimento das árvores, onde cada período algumas espécies estão floridas. Isso vai influenciar diretamente nas características, na qualidade, no sabor, na doçura e na cor do mel. Interessantíssimo. Depois de envasado, esses méis ainda mantêm uma coloração diferente em cada vidro, cada frasco. Então, cada frasco tem uma coloração distinta e o sabor que se remete a cada frasco, seja o delicado, o complexo ou o amadeirado, remete à assinatura geográfica do ambiente. É quase que um registro da paisagem no momento daquela colheita. Veja só que ainda nós podemos fazer uma agregação no sabor e no valor dos nossos méis, remetendo à geografia daquelas paisagens. Uma vez que o Brasil tem um conjunto de paisagens diversas, isso poderia agregar muito aos nossos méis, como um registro de assinatura geográfica desses meliprodutos. Então essa minha fala vai ao encontro da expectativa de muitos hoje de empreender em cima do mercado dos méis das abelhas nativas, que eu vejo com um futuro bastante próspero. Eu, como um meliponicultor que gosta muito das abelhas nativas sem ferrão, luta pela conservação dessas espécies e também gosto muito do sabor dos méis e dos doces frutos que são bem polinizados pelas abelhas, faço votos que prosperemos na meliponicultura, prosperemos na produção dos méis. Espero que esse conteúdo tenha conseguido agregar para vocês e lembrem-se, façam seus comentários, deixem seus recados
e compartilhem de seus relatos e histórias relacionados aos méis das abelhas nativas. Se vocês já provaram, se vocês produzem, que experiências que vocês têm com essa riqueza que felizmente nós ainda temos no Brasil, que são os meliprodutos advindos das abelhas nativas. Além de todo o bem pelos serviços ecossistêmicos que elas nos prestam, as abelhas nativas sem ferrão, esse é mais um motivo para nós admirarmos e cuidarmos delas.